O advogado e economista Jean Paul Prats vai assumir o mandato de senador com a posse de Fátima Bezerra no governo estadual, a partir de 1º de janeiro. Jean Paul é especialista em petróleo, gás e energias renováveis. Seu papel como interlocutor econômico e político no futuro governo já começa a ser testado no período da transição. Boa tarde, Jean Paul. Boa tarde, Diógenes. Como é que está se dando a transição de governo? Você que faz parte da equipe que acompanha essa coleta de dados. Exato, eu sou um dos 3 coordenadores da campanha da transição, e a transição ela é um movimento, pela primeira vez, assim, eu acho que no Estado, está acontecendo de uma forma bem sistematizada, de forma que, ao final dela, não só nós vamos ter os dados do governo atual, como a acoplagem desses dados ao programa de governo que foi eleito, que isso é importante, resultando numa espécie de plano executivo de governo, ou seja, que cada secretário ou cada dirigente de órgão da administração direta e indireta tenha um relatório de pelo menos 10 a 20 páginas, um relatório, portanto, muito objetivo, com as metas, com os pontos de alerta, coisas que têm que ser medidas que têm que ser tomadas de curto e médio prazo, e com um diagnóstico da situação daquele órgão que ele vai gerir. E a governadora também, com todos eles. E ela, como coordenadora geral de todo esse trabalho de transição, né? Coordenadora do trabalho todo da transição, acompanhando para e passo as reuniões mais importantes e os dados, recebendo os dados de forma sistematizada. Você está cuidando de que área e o que é que você poderia adiantar do que está sendo coletado? Na verdade, eu sou um dos 3 coordenadores gerais, né? Então, todas as áreas, mas o trabalho está se dividindo em 3 grandes áreas e 15 subgrupos. Hoje eu acho que a gente deve ter aí umas 50 pessoas diretamente trabalhando como voluntários na comissão de transição. As 3 áreas são a gestão fiscal, cuja coordenação está com Aldemir Freire e com Roberto Linhares. A parte a segunda área, que é a área de serviços públicos essenciais, políticas públicas, então educação, saúde, segurança e correlatos. E um terceiro capítulo, que é desenvolvimento econômico e planejamento, do qual também sou coordenador específico da área. Nessa área aí tem 6 subgrupos. Na primeira tem 2, que é planejamento e gestão interna. E na segunda, que eu falei, como eu disse, tem educação, segurança e saúde, são 3 grandes grupos. E nessas áreas, particularmente da segunda área, já temos 3 secretários, já temos a cúpula mais ou menos definida, o secretário de educação, o secretário de saúde e a cúpula da segurança. Então, nessa área, nós já estamos avançando pela segunda etapa da transição, que é justamente começar a brifar os novos gestores sobre a situação que eles vão encontrar e sobre a colocação do plano de governo em cima disso. Pela sua experiência, e você mesmo acabou de mostrar aqui as subdivisões do período de transição, você vai ter um papel importante na discussão do desenvolvimento econômico. Qual a ideia que você tem para ajudar o Rio Grande do Norte a sair da crise? Diógenes, eu acho que essa parte do desenvolvimento econômico, que é acoplada com o planejamento, né, não só o financeiro, mas em geral, ela é crucial para o Estado sair da situação em que ele se encontra, né? Então, como eu disse, na área 1 da gestão interna, soluções de curto prazo, de médio prazo, pontuais, relacionadas com folha de pagamento, com a gestão fiscal, com tudo isso, mas a gente não sai desse ciclo vicioso, né, de estar de governo a governo com mais dificuldades e acumulando cada vez mais déficits. Já são 2 governos nessa situação? E vem de décadas, né, a situação de maltrato da estrutura estadual. Né? Mas você não sai desse ciclo, como eu dizia, se você não tiver dinheiro novo chegando. E aí eu dou os exemplos que você bem sabe do ciclo da eólica, por exemplo, do petróleo, e já tivemos o do algodão, do sal, do camarão, etc, etc. Esses ciclos têm que ser alguns revitalizados, outros repotencializados e outros estimulados a nascer. Nós temos que ter ciclos econômicos perenes que tragam receita nova, né, atividade econômica, gere emprego, gere renda para as pessoas, mas, sobretudo, também gerem receita para o governo. Algo que você promoveu quando foi secretário de Vilma e criou essas condições da atividade da eólica aqui no Estado. Exatamente, né? E justamente em detrimento da própria queda do ciclo do petróleo. Você vê que o ciclo do petróleo cai, evidentemente sofre uma das regiões, mas em termos de balanço estadual, houve uma certa compensação com empregos e receitas advindos do ciclo de eólica no Mato Grande, na Serra de Santana, no litoral norte, né, que meio compensou na média. Nós deveríamos estar com uma situação 3 ou 4 vezes mais periclitante em termos sociais, caso não tivesse havido o ciclo da eólica e algum recrudescimento do turismo, que também é oscilante.
Mas essas duas áreas, digamos, salvaram a economia do Rio Grande do Norte da dependência do petróleo e da derrocada dessa situação, né? Que agora a gente ensaia revitalizar também e que é importante, como eu disse, revitalizar todos os ciclos, mineração, que eu não falei aqui também, enfim, descobrir formas de destravar, e eu acho que a principal delas é a logística. Nós temos que solucionar o problema de escoamento do Estado. O Estado tem vários recursos naturais escanteados, né? Estamos no canto do Brasil, estamos na frente da Europa, dos Estados Unidos e tudo, mas não temos uma saída portuária condizente com o nosso potencial. Não temos uma ferrovia para escoar esse negócio, não viabilizamos as ZPEs, nós tínhamos 2 ZPEs, um estado pequeno conseguiu 2 ZPEs, uma no interior, uma no litoral, nenhuma delas saiu do papel. Então, assim, temos muito a fazer nessa área e o Estado tem um papel muito importante. A notícia mais agradável, recente do governo do Estado, é a falta de recursos para pagar folha de dezembro e folha do 13º. Nada agradável, né? Principalmente para o servidor que passa pela segunda vez a mesma situação, uma situação muito difícil. Surpreendeu a equipe de transição essa notícia? Olha, sim e não, né? Na verdade, a gente sabe que quando a gente embarca ou está a ponto de embarcar numa embarcação dessas, a gente acaba descobrindo os furos muito mais de perto, né? Então, obviamente, quando a gente diz, a governadora expressou isso, né, a situação é pior do que a gente imaginava, é porque realmente quando você está fazendo uma campanha, tentando chegar ali, você sabe que tem dificuldades, mas que algumas coisas você vai ver mais de perto e vai enxergar com um pouco mais de realismo. Evidentemente que isso não quer dizer que a governadora não esteja preparada, ao contrário, a governadora tem 3 mandatos de deputada federal, tem meio mandato de senadora, tem vários mandatos e vários anos de atuação na política do Rio Grande do Norte, interagindo diretamente com a administração do Estado. Então, ela, embora não tenha podido estar diretamente presente nela, ela conhece o processo, ela sabe do que está A pergunta que não quer calar, ela vai ter condições de pagar 15 folhas salariais no ano que vem, as 13, que é da responsabilidade dela como gestora, e as 2 que vão sobrar, vai ter condições? Já há uma ideia de como pagar isso? Estamos equacionando isso. Pelo que a gente vê, não existe bala de prata para esse processo. Então, não é no primeiro dia, nem é no 32º dia, que é quando a Assembleia também toma posse, novos dirigentes da Assembleia, que nós vamos ter bala de prata para resolver tudo de uma vez. O que a subcomissão da área de gestão fiscal nos deixa antever é que nós teremos primeiro um pacote de medidas, uma série de medidas, tanto no dia 2 quanto no dia 32, né? E algumas políticas que vão ter que ser levadas em conta ao longo de 180 primeiros dias para chegar no primeiro ano e ter algum tipo de adianto nesse processo. Quer dizer, começar a desengripar as engrenagens da máquina estadual para, em um ano e meio, provavelmente, conseguir, de fato, resolver, saldar o processo. Esse é o prazo que a equipe está se dando para tentar equilibrar essa Não é uma finanças. coisa oficialmente estabelecida, é um processo que a gente está vendo a partir das dificuldades que está encontrando. É possível que a gente, em um ano e meio, consiga enxergar uma situação muito melhor, né, do que a atual. Embora, como eu disse, não tenha bala de prata e não tenha solução de curto prazo. Planos para o Senado da República. A partir de 1º de janeiro, Fátima assume o governo do Estado e automaticamente você herda esse mandato de senador como primeiro suplente. Já tem planos para iniciar esse trabalho? Diógenes, existem algumas coisas, inclusive, que têm a ver com essa gestão do Estado agora, que são urgentes. Nós já estamos tratando. Amanhã eu já vou para Brasília com Fátima mais uma vez, pela terceira vez. A primeira foi para a gente renovar aquele prazo do Banco Mundial, que é uma... E foi renovado, né? Conseguimos isso, foi a primeira reunião já de cara como eleita e tal. A equipe, inclusive, do Banco Mundial esteve recentemente aqui e confirmou. Já como decorrência daquela prorrogação, foi muito importante ter ganho esses 2 anos a mais para poder ter essa parceria, contar com isso, que é o único dinheiro que o Estado pode dispor hoje para fazer investimento de algum grau. Depois fui acompanhar a reunião dos governadores do Nordeste, onde surgiu os assuntos justamente que nos dizem respeito agora, que nos leva a terceira vez agora, para atuar na questão da cessão onerosa do pré-sal. Então tem lá um bloco específico que o governo, no passado, franqueou a Petrobras, essa chamada cessão onerosa, e que agora o governo novo, o governo Temer ainda no apagar das luzes e o governo novo renovado, querem vender a iniciativa privada, um pedaço disso. Uma notícia boa, né? Isso vai gerar na verdade, a gente tem umas divergências em relação a isso, mas já que vai ser feito, pelo menos que haja uma parte do bônus que a empresa, que eventualmente vier a ganhar,
vai pagar lá em cash, né? Que a parte desse bônus venha para os estados, para socorrer justamente várias situações que o país já apresenta, e a nossa, uma das graves também, e também um pedaço do óleo da partilha, porque esses contratos eles são regidos pelo contrato de partilha, portanto tem uma parte do óleo que não vai só para a Petrobras, vai para a União, naquela empresa que foi criada, a PPSA, etc., que então, tem o papel de isso ainda vender está esse por óleo. decidir. E aí ela vende esse óleo e aí tem um pedaço lá que a gente está reivindicando que venha também para os estados e municípios na proporção do FPE e do FPM. Então, nesse caso, é um dinheiro fantástico, é um maná que entraria aí, apesar de E quando é que temos uma decisão? E aí esse processo está sendo arrastado porque o governo, principalmente a equipe nova do governo que vai tomar posse, já Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes. Ministro Paulo Guedes, é muitíssimo relutante a dividir isso com os estados e municípios, que é uma forma que é ter o controle desse dinheiro e tal, até pode vir a chegar para o estado e município, mas não de uma forma originária, como a gente quer que seja, quase que automática, né, mandatada. Então, isso está para o Congresso, o presidente do Senado, Eunício, está tendo um papel importante nisso, porque ele está, na verdade, travando que os governadores do Nordeste, principalmente, e os demais não sejam atropelados por esse tipo de decisão. E essa semana a gente vai ter mais dois ou três dias de batalha aí negocial para isso. Provavelmente, se não acontecer a votação essa semana, vai ficar para a próxima, mas isso deve ser resolvido em dezembro. Para a gente encerrar, Jean Paul, nessa nossa conversa hoje, Fátima vai precisar de muito jogo de cintura, por ser do PT, em ter uma relação com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que é antipetista, declarado, e eu queria que você falasse sobre qual a sua expectativa sobre essa relação entre a governadora Fátima e Bolsonaro. Diógenes, em primeiro lugar, eu acabei não respondendo o processo do mandato em cima. O mandato vai ter como base, né, a continuidade desse trabalho de Fátima nas áreas que ela já atua, etc., que já atuou. Os compromissos dela serão mantidos. Totalmente mantidos, ininterruptamente. Em cima disso, alguma coisa da pauta de desenvolvimento econômico sustentável, que a gente milita há tantos anos nisso aí. E uma terceira camada, que é exatamente que tem a ver com essa relação do governo do Estado e com o novo governo. Né? Fazer essa ponte, tentar suavizar esse tal antipetismo, mostrando que isso não leva a nada absolutamente, né? Quer dizer, o partido é um partido gigante, grande, é o maior partido da esquerda da América Latina. Não adianta ficar com esse discurso para inglês ver ou para sei lá quem vê de que vai exterminar o PT, que o petismo vai acabar. Não vai. Vai haver a renovação? Vai. Está havendo os chamados meia-culpa, todo esse processo. Tem que haver meia-culpa do lado de cá, tem que haver do lado de lá também. Quer dizer, Bolsonaro declarou coisas absurdas em relação a isso. Hoje é presidente da República. Cadê o meia-culpa de Bolsonaro sobre várias coisas que ele disse? Então, assim... Essa conversa vai ser trabalhada. Tirando esse processo, vamos tentar justamente amalgamar essas forças e governar republicanamente. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Jean Paul Prats, economista, advogado, suplente de Fátima Bezerra, que a partir de 1º de janeiro vai ser senador do Rio Grande do Norte. Jean Paul, muito obrigado, boa sorte na sua nova missão. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui, obrigado pela audiência, siga com a programação da Band Natal. Veja a seguir o programa de Luiz Albi e essa entrevista você pode rever no portal No Minuto. O RN Acontece volta amanhã, até lá.